Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Alexandre Abramo. Alexandre Abramo é uma peça fundamental no meu negócio, possivelmente no seu negócio também. E se você é produtor, se você vende cursos e mentorias online, ou você usa a plataforma onde ele trabalha, ou você, na hora de consumir o conteúdo de alguém, provavelmente teve o dedo dele naquela transação de uma forma invisível. Eu apresento para vocês uma chave, uma peça-chave dentro da empresa Hotmart, que é a maior processadora, o maior marketplace de produtos digitais, até onde eu sei da América Latina, quiçá do mundo. Falei besteira, Abramo? É isso mesmo? Não, meu irmão, é isso mesmo, cara. A gente usa a América Latina, mas porque a gente não tem informação suficiente para poder dizer que é do mundo, mas eu tenho bastante convicção, eu pessoalmente, aqui não falando institucionalmente, que a gente é a maior plataforma do mundo. E dá gosto de saber que isso veio do Brasil, é do Brasil, mas realmente ganhou o mundo, né? Eu tava em Dubai em janeiro e quando eu entrei lá em link de checkout, lá em Emirados Árabes, né? Pô, eu não consegui entender nada que tava ali, entendeu? Porque tava tudo em árabe e é muito louco como que, dependendo do lugar que você tá, cara, é imediatamente adaptado pra moeda do lugar e de uma forma muito suave, muito leve, né? E isso dá uma sensação muito gostosa de que a gente pode expandir, levar o nosso conhecimento pra onde o conhecimento quiser ir, né? E não pra onde a gente consegue levar. Perfeito, cara. A tecnologia, cara, é um negócio maravilhoso, né? E na hora que a gente consegue colocar camadas de coisas que às vezes nossos produtores nem imaginam, ou seja, isso, né? De você fazer de carregar um checkout a partir da localidade e da língua que tiver naquele navegador. Então, são coisas que o nosso produtor em geral nem imagina que tem, né? E que automaticamente a gente já consegue oferecer. Então, essa é a maravilha da tecnologia, né, cara? Da gente poder escalar os negócios que a gente tem, né, digitais, basicamente para o mundo todo. Sim, e é uma delícia ver isso, cara. E lá no Hotmart eu consigo ver para quais países eu já vendi. E eu fico surpreso, né? Eu vendo para brasileiros, via de regra. Óbvio que tem gente de outros países, de outras nacionalidades, mas eu vendo em português, né? Então, as minhas vendas são para quem fala português e tá em tudo quanto é país. E eu fico pensando, alguns anos atrás, a forma de fazer isso seria ou tão difícil que não se tornaria possível, né? A operação não seria possível, ou seria algo extremamente caro, né? Extremamente complexo de fazer. E sempre que eu falo do Hotmart, eu falo o Hotmart, né? Apesar de se falarem Hotmart. Enfim, sempre que eu falo de Hotmart, des Hotmart, cara, eu falo com carinho mesmo, com uma admiração, com uma gratidão muito grande, porque eu venho de uma época que pra você fazer uma venda no online, não tinha plataforma, não tinha esse atalho, né? Não tinha essa facilidade. Lembra do Rogério Job, o Abramo? Cara, o Rogério Job, ele tinha lá um softwarezinho, porque a gente só precisa botar em perspectiva, cara, lá em 2010, quando é que nasceu o Hotmart? Hotmart nasceu em 2011. Pronto. Então acertei. Lá em 2010, pra você fazer uma venda online, como é que você sabe quem é que pagou? Você tinha que dar preços diferentes pras pessoas. Eu não sei se você pegou essa época. Cara, eu não peguei, lá, mas eu ouvi dizer. É tipo 200,02 centavos. Isso, exatamente. Tinha 200 era muito. Tinha um produto de R$50. Pra você é R$50,01. Pro próximo é R$50,02. Pro outro é R$50,03. E pro outro é R$50,04. Por quê? Porque aí você manda a tua conta bancária, o cara faz um depósito, aí quando você vê lá, caiu um depósito de R$50,03. Aí você vai lá no seu papel que você anotou, ou na sua planilha, se você for um pouco mais organizado, R$50,03 foi o fulaninho. Aí você libera o acesso pro fulaninho. Cara, quando você coloca em perspectiva, a galera de hoje não consegue imaginar a treta que era, entendeu? A galera de hoje não consegue conceber como é que era o troço antes e qual é o tamanho da facilidade. Que hoje, literalmente, qualquer pessoa, cara, consegue cadastrar lá uma palestra, um curso, uma sequência de áudios, um e-book e vender por uma plataforma, cara, que faz todo esse trabalho que você nem sabia que você teria. Antes era um esforço hercúleo. E gente, isso aqui não é um publi, tá bom? Hotmart não tá me pagando pra estar aqui. Na verdade, eu que pago, né? Não. Pra usar a plataforma. Exatamente. A gente pode falar disso mais na frente. E só adiantando pra quem tá ouvindo pela primeira vez, não tem um custo mensal ou uma taxa de admissão, qualquer coisa. A gente paga uma porcentagem pra usar a plataforma. Então a gente só paga uma taxa quando a gente vende. Então, se você cadastrar lá o seu produto, você não paga pra cadastrar, não paga pra exibir o seu produto lá no Marketplace, mas cada venda que você faz, e só quando você faz venda, você paga uma taxa ali, né? Pra pessoa ter acesso. Enfim, tô falando pra cacete aí, ô Abramo. Fala você, pô. Eu sou muito apaixonado. Não, sobre isso, cara, tem um áudio maravilhoso do
Bruno Gimenez, que ele mandou pro Bruno Gimenez, que é o fundador do Luz da Serra, né? Que é um produtor antigo também, um amigo nosso. O Bruno, ele mandou um áudio pro Jota, porque teve um lançamento que ele fez lá no Luz da Serra e foram, sei lá, 500 transações em 2 minutos. Foi um negócio tipo isso, sabe? E aí ele mandou um áudio pro Jota praticamente emocionado, porque ele falou o seguinte: cara, quando eu comecei a vender online, demorava 7 dias pra aprovar uma transação. Nossa, então era o seguinte, a pessoa fazia uma transação, 7 dias levava pra solução de pagamento, porque o Bruno começou ainda antes disso, né? Pra uma pessoa receber, pro meio de pagamento liberar, e ele ir lá conciliar e liberar o produto pra pessoa. 7 dias, cara. E aí ele falou, cara, eu fiz em 2 minutos 500 transações e as pessoas dão isso por garantido, mas na verdade a gente vem de um tempo que isso era uma abstração, né? Era impossível. Então... não dava nem pra sonhar, na verdade. E é muito legal isso que você falou, Abramo, tomar por garantido, né? Tomar por garantido é você assumir que uma coisa que tá ali sempre esteve ali, ou que sempre vai estar, né? E a gente brinca lá com o Érico tomando banho gelado e tal. Eu falo, eu vou honrar meus antepassados. Pô, sabe, a galera lutou muito pra conseguir, que eu consiga abrir uma torneira e sair água quente pra eu tomar banho. Eu não vou desonrar meus antepassados, meu amigo, pra tomar um banho gelado, entendeu? Então, esse negócio de tomar por garantido. Fala aí. Quanto tempo os nossos antepassados demoraram pra descobrir fogo? Então, eu não vou entrar numa banheira de gelo, cara. Não vou. Pois é, cara. Mais do que isso. E aí entra no espaço de gratidão, entra no espaço de um monte de coisa, né? De como que as coisas que a gente tem no dia a dia, a gente toma por garantidos. São nossas. É meu abrir aqui e cair água quente, né? É meu isso. Esses dias estava no avião, tinha gente reclamando que o Wi-Fi do avião tava lento. Ai, tá lento esse Wi-Fi. Cala a boca, cara. Você tá numa cadeira no céu voando de um lugar pro outro da Terra e você tá reclamando da velocidade do Wi-Fi, né? Tipo, não dá pra entender isso. Não, e tem internet. Você tá voando, tipo, você tá, sei lá, 10 mil metros de altitude a sei lá quantos quilômetros, centenas de quilômetros por hora, voando de um lugar pro outro, e você tem internet, cara. Mas a minha imagem tá demorando pra abrir, a pessoa reclama. Às vezes a gente não percebe, né, cara? É muito, muito louco. Acho muito interessante essa palavra, né? Tomar por garantido. Você aí que tá ouvindo o VDcast, o que você tem tomado por garantido na sua vida? O que você tem assumido que sempre esteve aí, que sempre vai estar, e que você não fez nada pra conquistar, então você acha que simplesmente é assim? Só leva em consideração que talvez não seja. Então... Você sabe o que as pessoas levam por garantido, Vitor? Elas dão por garantido que você vai continuar fazendo conteúdo gratuito igual esse aqui, pra elas, pro resto da sua vida, sabe? E aí, você lança um conteúdo e muitas vezes as pessoas falam assim, semana que vem tem outro, depois tem outro, sabe? Não vou consumir porque ele vai fazer mais. E, cara, pra mim essa é a coisa mais bonita e democrática do nosso mercado. A gente produz conteúdo gratuito pra caramba. Sim. Ninguém produz mais conteúdo gratuito do que o nosso mercado. Verdade. E as pessoas tomam isso por garantido e mais ainda reclamam. Falam, esse cara fica falando tal coisa. E ainda reclamam. Sim. Então, assim, cara, isso é uma coisa que as pessoas dão por garantido, só que é o seguinte, cara, eu não sei mesmo se as pessoas vão continuar tendo a disposição que elas têm pra fazer o volume de conteúdo gratuito que elas fazem hoje. Surreal, realmente. Gente, podem tomar por garantido que o VDcast vai continuar, tá bom? Porque eu tô amando esse negócio aqui. A real é essa, entendeu? E se ninguém estiver ouvindo, mesmo assim eu vou fazer, eu não quero saber, porque, Abramo, a quantidade de conexões que eu tô fazendo, eu tenho chamado aqui a galera do Mastermind, a galera da mentoria, as pessoas que eu já conheço, né? Como você, que tá lá no Mastermind, que, já é amigo há anos, né? Agora, eu tô me conectando mais profundamente. Eu não me conectei com uma pessoa nova ainda por causa do VDcast e nem pretendo convidar alguém que eu não conheça, sabe? Mas eu tô conhecendo mais quem eu já conhecia. Então, você falou de conteúdo, né? Conteúdo gratuito que é abundante, que esse mercado produz mais do que qualquer outro, e é verdade, mas um aviso pra quem tá ouvindo o VDcast. Hey, se você não quiser ver meus stories lá no Instagram, não precisa ver não. Se você não quiser ver meu feed, nem precisa. Tem coisa lá que eu nem gosto. Essa é real. Tem coisa lá que eu falo, nem precisava postar isso. Só que pra alguém pode ser importante, né? O que eu quero dizer é, não tem nenhuma obrigatoriedade lá no feed, né? Pode tomar por garantido e ignorar, mas se tiver um lugar pra você não ignorar, que seja aqui, que seja o VDcast, cara, porque é um conteúdo na sua semana. Se você quiser, você assiste logo na segunda. Se quiser, você pode assistir ao longo da semana. Se você não quiser, sei lá, em uma sentada, ouvir 1 hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, se eu, sei lá, qualquer pessoa perguntar, Vitor, teu conteúdo, o que eu devia ver? O VDcast. Não é porque você tá aqui não e tá ouvindo o VDcast, não. É porque eu acho que tem um início, meio e fim. Se o cara quiser ir do primeiro episódio pra frente,
tem uma construção, tem um... Cara, é lindo. Eu, inclusive, sou muito grato ao Passe, né, que fez isso aqui funcionar, Gustavo Passe, e o VDcast está sendo um caminho, né? Não é sobre a minha história, é sobre a história de quem tá ouvindo. Então, Abramo, eu tô amando isso. Você também tá tendo uma experiência boa com podcast, né? Cara, eu adoro podcast. Eu adoro. Tanto é que eu faço. Pra você ter uma ideia, todo domingo eu gravo um podcast que é um fora-trabalho meu. Tipo assim, não é pra Hotmart. Eu gravo um podcast sobre mundo corporativo e gestão, liderança. Olha que massa. maluquice. Porque cara, me deu gana pra caramba de falar sobre isso. Eu tenho 2 amigos que estavam na mesma situação que eu, então a gente junta e fala. É um projeto fora do trabalho. Então eu adoro podcast. Sabe por que eu adoro podcast, cara? A gente tá vivendo um momento hoje, Vitor, e eu sou um pouco mais velho do que você, mas a gente é de uma geração parecida, que é uma geração de transição, que é uma geração que começou a trabalhar ainda num mercado super tradicional, mas que teve a disrupção. Ou seja, a gente é a geração da transição, né? Ainda que a gente tenha aí uns 4, 5 anos de Você diferença. tem quantos anos, cara? Vamos botar número aí pra galera. Eu tenho 38. 38. Vou fazer 35. Você foi na mosca. Eu faço 39, é isso mesmo. A gente tem 4 anos de distância. Então, cara, ainda que com essa distância, a gente é de uma geração de transição. Então, cara, o que eu sinto pra caramba? Que as pessoas estão cada vez com menos paciência para fazer e ver as coisas. E as pessoas não entendem que a grande sacada, o que transforma a gente é o caminho, cara. É o caminho. Todo mundo quer chegar no fim. Todo mundo quer chegar no fim. E ninguém quer fazer o caminho, que é o que transforma. E eu acho que o podcast, ele exige isso de você, entendeu? Porque o podcast é o seguinte, não dá pra você pular, não dá pra você... Ou você escuta do começo ao fim, ou aquilo não vai fazer sentido. Então eu acho que o podcast, cara, é maravilhoso, porque ele te coloca no lugar. Não é igual story que você pula, ou feed que você passa, ou televisão que você troca. Sabe... eu acho o podcast uma mídia maravilhosa porque ela te exige estar aqui e fazer a transformação pelo caminho. As pessoas querem colocar tudo em 2x, 2,5x e não querem fazer o processo. E isso é um sintoma do tempo que a gente tá vivendo. É um sintoma do tempo que a gente tá vivendo. Total, cara. E isso é real você falar isso porque... Eu sou contra essa parada de 2x. E eu sei que tem vampiros novos, né? Pessoas que chegaram agora e estão numa de... eu tenho que consumir o máximo de conteúdo que eu puder, ou qualquer coisa assim. E eu não culpo, nem julgo, tá? Não, ninguém. Eu não culpo e nem julgo, né? Mas eu já fui esse cara. Eu lembro que quando eu construí meu negócio, eu achava que a forma de construir um negócio multimilionário era não dormindo, era sacrificando a minha saúde, era, sei lá, sendo desequilibrado. Então... eu passei por essa época de dormir 2 a 4 horas por noite. Eu passei por essa época de assistir cursos e conteúdos em 2x, às vezes mais x. Então, eu fui esse cara, né? E eu lembro que um dia eu tava dentro de um avião. Eu não lembro onde eu tava, mas eu lembro que tava chegando assim. E eu tava ouvindo um podcast do Brandon. Brandon é um grande mentor pra mim. Eu tô mais um ano no mastermind dele. Aprendo com ele há anos. E, pô, a gente se conhece pessoalmente e troca mensagem. Pra mim ele é um mentor, é um amigo. E eu lembro que eu tava ouvindo o podcast dele em 2x. E na época eu não tinha o contato que eu tenho com ele hoje. Eu não tinha o acesso que eu tinha hoje. Eu não tinha o acesso que eu tenho hoje. Então, eu tava ouvindo em 2x. E aí, de repente, eu me imaginei falando com o Brandon, o que na época era ainda um sonho, não a realidade que é hoje, e falando, Brandon, você pode falar, por favor, 2 vezes mais rápido, porque eu não tenho muito tempo pra você? Naquela hora caiu uma ficha, cara. Tá rindo, né? Naquela hora eu falei, cara, se eu tivesse com o Brandon agora, eu não ia pedir pra ele falar mais rápido, porque eu tô sem tempo. Eu ia me deliciar em cada palavra que ele fala. Cada segundo eu queria estender então, por que aquele o conteúdo, já que tá gravado, eu tenho que ouvir em 2x, numa ânsia de poder ouvir o dobro, né? No mesmo tempo, não é pra ser mais rápido. É uma coisa esquisita. E aí, naquele momento, eu tomei uma decisão. Cara, eu não vou ouvir mais em 2x. E aquilo ali foi muito poderoso pra mim. Não porque ficou mais lento ou qualquer coisa assim, mas porque eu passei a ser mais intencional com o meu tempo. Porque como eu podia ouvir as coisas em 2x, eu ouvia qualquer coisa. Faz sentido? Eu boto em 2x aqui, deu, se não vale a pena, foda-se. Como assim, foda-se? Agora que eu escolhi não ouvir em 2x, antes de apertar o play, porque tem gente que faz aquilo igual o Netflix, né? Vê um, depois o outro, depois o outro. Nem sedimentou nada, né? Vai pro próximo. Como se assistir mais fosse gerar mais resultado. E não é. Então, agora, antes de ouvir, eu penso, cara, isso vai valer a pena? E aí eu vou e degusto, eu me delicio com cada palavra. E aí mudou a experiência pra mim. Eu consumo muito menos, mas eu aproveito muito mais.
E aí fazer um disclaimer também. É você que tá ouvindo a gente em 2x. eu não tô dizendo pra você que você tá errado. Não é isso, não. Eu tô dizendo o seguinte: procura no seu coração, sabe? Procura no seu coração o motivo de você estar fazendo isso. Ah, Abraham, eu tô fazendo isso porque o podcast demora X tempo e o tempo que eu tenho disponível de deslocamento pra onde eu tô indo é X sobre 2. Porra, faz sentido pra caramba. Faz sentido pra caramba. Agora, se você tá tentando colocar tudo na sua vida em 2x, você tem alguma coisa pra consertar aí. E pior, tem uma outra coisa ainda, Abraham. Talvez, por ouvir o podcast em 2x, ele esteja sendo 2x em outras áreas da vida e não percebendo. Olha, Bia e Maurício, casal amigo da faculdade. Bia estudou comigo na faculdade, na UFRJ. Maurício, marido dela. Amo os dois. Eu lembro quando um dia eles foram na minha casa, de carro. A gente nem saiu porque não tinha tempo, por algum motivo. Eu entrei no carro deles, a gente confraternizou no carro ali, sabe? E depois foi embora, porque ia ser casamento deles, eles queriam me entregar o convite do casamento, né? Então, foi um momento super simbólico, assim, muito importante, muito, muito bonito. E, cara, eu não percebi que eu tava diferente. Mas eles viraram pra mim e falaram: Damásio, o que houve, cara? Tá tudo bem com você? Eu, como assim, cara? Claro que tá tudo bem comigo. Não, Damásio, você tá falando muito rápido. Eu falei: que muito rápido? Tô falando normal. E eles falaram: não, cara, você tá acelerado, cara. Tá tudo bem com você? E eu tava numa pô, tá indo, né? Eu virei noites e tava vendo tudo em 2x e é muito doido, porque na hora de ter uma interação com pessoas, eu deixei a desejar, porque eu tava super acelerado, né? E outra coisa também, que é um efeito do 2x, você passa a achar o mundo menos estimulante, porque você não tem como clicar na testa da pessoa e botar em 2x, né? Nossa, como essa pessoa tá falando devagar. Não, você que fudeu o seu termostato aí, você que sacaneou a forma como você experimenta o mundo, porra. Isso tá errado, cara. Tá muito errado. Tá errado, cara. Sou grato, tá bom? Ao Maurício e a Bia por terem me dado essa acordada. Me ajudaram muito. Ô, cara, e é uma... E na hora que eu vejo, né, pro futuro, eu, ao contrário do que as pessoas costumam fazer, porque isso é... Cada geração olha pra frente e critica a geração pra trás. Sabe? É isso. É tipo assim, cada geração. Então, assim, a geração dos meus pais olhava para nossa geração e falava assim: esses meninos não têm compromisso com nada. O Abraham, olha aí, não passa 1 ano e meio em cada emprego. Era isso, porque o cara precisa de ficar numa, né, achar o seu caminho, criar raízes, né? Vocês não querem comprar casa, não querem comprar carro, né? Assim, e cada geração, então, olha para de trás e critica. Eu não vou fazer isso. Eu não acho que é uma coisa que a nossa geração é mais centrada, que a que tá chegando. Não é isso, cara. É que as gerações são diferentes, só que a gente pode aprender um tanto de coisa com a geração que passou, né? E esse é o meu estandarte. O meu estandarte é esse. É o, cara, vamos ver o mundo com intencionalidade. E intencionalidade, cara, é um negócio que eu aprendi muito com você. Muito. Desde que... não é desde que eu te conheci, não. Desde que eu entrei no Mastermásio, na verdade. Porque... a gente se conhece há muito tempo, né? Desde que eu entrei na Hotmart, praticamente a gente se conhece, já são aí 5 anos, mais de 5 anos desde que eu entrei na Hotmart. Parece que tá durando mais do que um ano na empresa. Parece, cada ano é ano de cachorro, então parecem 70 que eu tô na Hotmart, né? E a minha... eu te conheci a vida toda, só que eu tive a chance, eu acho, uma chance rara, de quando a gente trabalha num lugar e pode chamar um cliente de amigo, ou seja, quando ultrapassa, quando transborda, né? Transborda a relação comercial e você cria uma relação de amizade, que é o que a gente tem hoje. E esse período, eu acho que foi ligeiramente anterior ao Mastermásio, assim. A gente sempre se deu bem, mas, né, mas a gente teve a chance de começar a se aproximar ali. E no Mastermásio a gente pôde intensificar isso. E no Mastermásio, cara, você não permite que a gente não faça as coisas de maneira intencional. Então, assim, toda vez que a gente tenta justificar por exemplo, a gente leva uma coisa para o Hot Seat e as pessoas vão colocando a posição delas. Quando a gente tenta justificar... Eu sei que tem um tanto de coisa que é técnica que você aprendeu, mas assim, cara, você é um cara que não nos permite não ser intencionais. E quando a gente é intencional no que a gente faz, ou seja, quando a gente está fazendo aquilo presente naquele momento, é só aí que faz sentido. Porque você estar num lugar você tá jogando seu tempo no lixo, cara. Seu tempo no lixo. E você é muito claro
ao fazer isso, né? Então, aquilo que você fala de andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar, Sim. né? Então, assim, é o ser intencional. Cara, eu não vou insistir num negócio com você se você não está aqui de corpo e alma, sabe? Eu te quero aqui de corpo e alma, sabe? Nesse momento. Então, é intencionalidade. Isso é um negócio que eu aprendi pra burro com você. Que eu já sempre me chamou a atenção, só que eu não conseguia transformar em palavra e pensamento igual eu tô fazendo agora, sabe? Eu tô calado aqui escutando, né? E pena que a galera do VDcast não consegue me ver, né? A gente tá gravando um vídeo, algum dia isso pode virar, sei lá, um canal no YouTube, será? Imagina. Mas eu tô aqui fazendo sim com a cabeça, né? Então não dá pra ouvir. Vou fazer sim perto do microfone, assim. Enfim, tipo, bizarro ouvir isso e que gostoso ouvir isso, porque realmente eu levo muito a sério isso da intencionalidade, né? Da presença. Talvez dê pra falar do flow, né? Porque esse estado de flow, quando você entra num modelo, é uma forma de pensar, é uma modalidade de viver, né? E que eu antes só conseguia sozinho na madrugada no meu quarto, porque quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão, cara, era barulho durante o dia, né? E eu vim desse lance da internet de escada, né? E eu tinha de meia-noite às 6 da manhã pra usar o pulso único. Pegou essa época, Abraão? Peguei demais, cara. Peguei demais. Pulso único. Gente, antigamente você usava internet de escada. Lembra do barulho lá do modem? Do modem. Nossa, bom demais isso, cara. O S-Robotics. Enfim. Cara, e você pagava por minuto que você usava durante o dia, né? Só que final de semana, sábado depois das 2 horas e domingo, e durante a semana de meio... Domingo o dia inteiro. E durante a semana de meia-noite às 6 da manhã, você usava um pulso único. Você podia fazer uma ligação e ficar o tempo que você quisesse. Então a galera que não tinha dinheiro... tipo, cara, eu fiz isso demais, cara. É só vida, né? A gente cara, e domingo minha mãe me dava torra, 6, porque domingo era o dia que eu tentava tirar o atraso, né? Que dava pra eu, tipo, fazer as coisas durante o dia, à tarde. E aí minha mãe falou assim, Alexandre, sai desse negócio que eu tenho que ligar pra sua avó, né? Cara, é muito maluco. Ocupava o telefone. Gente, a internet ocupava o telefone. E mais, telefone se usava. Era uma parada que as pessoas pegavam e usavam. Não tinha celular. Cara, você precisava do telefone pra falar com alguém, cara. Você precisava do telefone pra falar com alguém. Surreal, porque não tinha celular. Então... Surreal botar em perspectiva assim, né? Então, por que eu tô falando isso? Esse nível de flow, eu só alcançava sozinho, né? De madrugada. E é o mesmo nível de flow, mal comparando, ou talvez bem comparando, com o atleta, né? O atleta. O cara que tá ali em nível de competição e tal. E eu desenvolvi uma forma de levar isso para o grupo, cara. Uma forma de presencial primeiro, né? Eu aprendi isso primeiro no presencial, criar esse flow, mas depois no online também. E é muito doido, porque você usou a palavra intencionalidade, é isso mesmo. Às vezes é uma pergunta que eu faço no começo do encontro. O que você quer tirar daqui hoje? Cara, isso já leva a atenção da pessoa para onde importa, né? Ao invés de só estar lá e ver o que vai rolar. É uma pergunta. Hey, o que você veio tirar daqui hoje? Simples assim, né? Óbvio que tem várias outras coisas. Eu tô trazendo aqui pro cara do VDcast ouvir e conseguir entender, né? Não tem nada a ver apenas com, sei lá, energia. Não, é prático, cara. Por isso eu até falei que é técnica, porque tem um tanto de coisa que eu sei que é técnica sua mesmo, que você aprendeu com as coisas que você estudou na sua vida. Sim. Então, assim, eu sei que é técnica, mas, cara, e é técnica, e às vezes é simples, é isso que eu acho que é o grande recado para as pessoas, você que tá ouvindo a gente. Antes de você começar uma coisa, uma tarefa, um projeto, se coloque no lugar e pense assim, o que eu quero com isso? Por que eu tô fazendo isso e aonde eu quero chegar? Se você responder essas perguntas simples, você já vai estar fazendo de maneira intencional. Com certeza você já vai estar fazendo de maneira intencional. Adorei. Pegou isso, galera do VDcast? Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte, por que eu tô fazendo isso? Antes de apertar o 2x, se pergunta por que você tá fazendo isso. E só pra fechar o loop do que o Abramo falou, se o tempo que você tem de deslocamento de um lugar pro outro só dá pra assistir em 2x, assiste metade na ida e metade na volta, porra. Só a última coisa aí. Bom demais, Abramo. Porra, massa a gente falar de intencionalidade, massa a gente falar de presença. E eu gosto de acreditar, cara, que através desse episódio aqui a pessoa consiga também entrar em flow, né? Quando eu tô gravando o episódio, eu consigo sentir o momento que veio o flow, né? E isso é uma coisa gostosa. Ô, Abramo, você falou do seu podcast que você tá tocando fora do seu trabalho, né? E você não falou qual é. Deixa a galera saber, deve ter gente que tem interesse chama nisso. Bingo Faz Corporativo. o jabá aí. É só você procurar aí no Spotify, se você tá ouvindo. Tem em todas os replicadores. Chama Bingo Corporativo. Então, são 3 diretores de empresa, eu e mais 2
dois amigos de infância meus, então a gente somos amigos mesmo a vida toda. Irmão já, né? E a gente chegou à conclusão, cara, que os livros escritos sobre estruturas corporativas e liderança foram escritos por uma geração que não tem a menor ideia de como é lidar com os millennials e a geração Z que vem aí. Ou seja, é uma galera que escreveu livros para um outro tempo. E então quando a gente lê, a gente nem sempre se sente representado. Então a gente fala assim, cara, vamos fazer um bate-papo sobre isso, sobre temas, né, de liderança e tudo, de como motivar as pessoas, como liderar millennials, sabe? E vamos discutir esse negócio no podcast. E chama bingo corporativo porque a gente faz um bingo, porque a gente pega, cada um tem 5 palavras, e aí se sai durante o episódio, ganha um bingo. Então é literalmente um bingo corporativo. Juro por Deus, a gente faz isso durante o episódio. Meu Deus. Mas você não pode falar a sua palavra, você tem que fazer a pessoa falar isso. Você tem que fazer a pessoa falar. Nossa, que maravilhoso! Isso acaba quando alguém ganha? Na verdade, nem sempre alguém ganha, porque com frequência a gente consegue passar sem nenhum falar a palavra dos outros, sabe? Nossa, da velha. De vez em quando da velha. Mas assim, na grande maioria sai. Eu ganhei uma vez só até hoje. São 11 episódios, eu só ganhei um até hoje. Eu sou ruim nisso, cara. Cara, eu adorei essa parada, bicho. Eu adorei. Agora, porra, a galera fica levando a conversa intencionalmente pra conseguir as palavras? Cara, tem um dos meus amigos faz isso, o Salomão faz. O Salomão faz, que é um deles. Ele é muito competitivo, cara. Então ele fica tentando plantar as palavras, sabe? Mas é isso. Mas é porque tem uma pegada de quinta série no negócio. Porque como a gente é amigo de infância e a gente se conhece profundamente, então é muito interessante. E a gente é diferente, né? O Salomão é um cara muito mais duro do que eu, assim, para poder lidar com as coisas e tal, muito mais pragmático. E o Chapoca, que é o meu outro amigo, é entre eu e o Salomão, né? Então, assim, eu e o Salomão, nós somos os dois extremos, o Chapoca é o meio do caminho. Então, cara, é uma diversão. E aí foi por isso que eu me apaixonei por podcast no final das contas, né? Porra, que maneiro. E você falou esse lance dos livros, né, de gestão não estarem adaptados pra realidade, que não é nova, né? Já tá ficando velha, né? O lance dos millennials e tal. Um cara que tem falado na língua nova é o Simon Sinek, né? Ele tem realmente tocado, né? Ele tem falado a realidade de hoje, né? Eu acho que os antigos, quando veem ele, porra, devem até, sei lá, não acreditar. Deve ser até chocante, né? Mas chocante é como era antes, né? Pensar como era antes é que é chocante. Essa realidade, essa nova realidade, que já não é tão nova, ela não vai embora, né? Ou você vai se adaptar e entender Adapta isso, ou morre. Tá ferrado, né? Ou, cara, e não tem um outro caminho, tá? Adapta ou morre. Só não morre se você tiver numa indústria que seja conservadora, seja quase um monopólio, ou um monopólio, né? Um monopólio. Porque mesmo as indústrias conservadoras, cara, ainda que leve mais tempo, por exemplo, em algum momento, o que já está acontecendo? As fábricas de aço já estão com dificuldade de atrair talento, porque tem um tanto de engenheiro formando e indo trabalhar no digital, cara. Total. Então, assim, ou a galera se adapta, ou não tem jeito. Daqui a pouco ela não vai ter mais talento e ela vai ficar cada vez menos competitiva. Até que vai aparecer uma fábrica de aço que enxerga esse... Cara, aí você fala, fábrica de carro. Eu tô falando da lógica do Elon Musk, sem fazer nenhum julgamento de valor, se eu gosto ou se eu não gosto. Mas é o seguinte, tá lá o cara fazendo carro e todo mundo zoando a Tesla, porque a Tesla não dá lucro. E aí eu falo assim, e na hora que der, o que as outras montadoras vão fazer, sabe? Porque, cara, o que o Elon Musk tá fazendo é isso. É uma indústria tradicional, careta, quadrada, que ele subverteu. E que não vai deixar de existir, né? O mais interessante é isso, não vai deixar de existir. Não vai. Os carros elétricos que ele faz já custam a metade do que os concorrentes dele fazem. E na hora que os carros elétricos que ele faz custarem a mesma coisa do que os carros não elétricos dos concorrentes deles. Porque isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer, né? É fato. E aí, o Elon Musk é um bom exemplo para poder dizer disso que eu tô dizendo, e eu acho que isso vai acontecer em outras indústrias. Vai acontecer em indústria tradicional também. Mas a questão é quando, né? Quando? Se não for nessa geração, tá tudo bem o cara ignorar isso, né? Mas e se for, né? É isso. E se for? E se acontecer daqui a 10 anos? O Uber demorou quanto tempo pra chegar e dominar tudo? Foi rápido, tudo? né? Quanto tempo demorou? Rápido. Cara, foi rapidíssimo. Foi tipo assim, sei lá, em 3 anos, o Uber tinha transformado a indústria do táxi praticamente no mundo todo. Surreal. Então, assim,
se você não... cara, eu lembro, ô Vitor, e isso de táxi eu lembro, de quando eu trabalhava na indústria tradicional lá, né? Eu trabalhei em indústria, né? Indústria mesmo. E eu lembro uma vez em São Paulo que eu tentei pegar um táxi pro aeroporto e 5 caras falaram que não iam me levar. Porque era uma corrida curta. Nossa. E aí eu chamava o táxi e o cara falava assim, pra onde? Eu pro aeroporto. Ele falou assim, não, pro aeroporto eu não vou. E saía. Juro por Deus, 5 vezes. Eu quase perdi o voo. Quando um cara topou me levar, eu fui pedindo desculpa pra ele, porque a corrida era curta, e deu uma gorjeta pra ele. E eu lembro de eu entrar no avião e pensar assim, cara, uma hora vai aparecer alguma coisa e vai acabar com isso aqui, sacou? E aconteceu, né? E aconteceu. Surreal, cara. Surreal. E tem isso, né? De você se sentir culpado da corrida pequena, né? Cara, eu me senti culpado, cara. Eu dei uma gorjeta pro cara não ficar puto comigo. Olha isso, cara. Olha isso. Então, assim, cara, especialmente essas indústrias monopolistas, né? Cara, vai acontecer disrupção. Vai acontecer. Aí pode ser na nossa geração, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 10, pode ser daqui 20, ou pode ser daqui 50. Mas vai acontecer em 100% delas. 100%. E a gente pode escolher, né? Se a gente vai ser o veículo dessa transformação ou se a gente vai ser uma resistência vencida, né? Porque é garantido que vai ser vencida, né? Se a gente vai ser do sindicato dos colocadores de ferradura em cavalo quando os carros apareceram, né? Porque isso é real, né? Teve revolta dos caras que colocavam ferradura em cavalo. Então, assim, cara, é isso. Você não consegue resistir à disrupção. Ou você acompanha a disrupção, você se adapta a ela, ou você acaba. Não tem outro caminho, cara. E hoje, quando a gente olha pra trás, não faz tanto tempo, né? Mas já tá consolidado o lance do Uber versus táxi, né? Já tá muito claro, né? Agora, e quando essa uberização acontecer na sua atividade, na sua área, você que tá ouvindo aí no VDcast, né? Porque vai, né? E aí, como é que vai ser esse troço? De que lado da coisa você vai estar? O que você escolhe? Cara, e eu falo, e a gente também aqui no nosso mercado, a gente já fez muito isso, assim. Eu nunca achei, e nem acho, que nós vamos substituir as universidades. Nunca achei isso, tá? Nunca achei isso. Mas eu acho de verdade que a gente tá comendo um mercado que já foi de educação tradicional, e que poderia ter sido maior ainda, e que a educação tradicional não pegou, que é a lógica de curso livre. Ou seja, as pessoas pagando para resolver problemas específicos da vida delas. Porque uma graduação, cara, você passar 4 anos, não é disso que o nosso mercado tá falando. O nosso mercado tá falando o seguinte, cara, eu vou te entregar uma transformação e você vai pagar por essa transformação específica que eu vou te dar num tempo específico, recorde, que você não conseguiria em outro lugar, mas do conforto da sua casa, na hora que você pode estudar. Que é como funciona hoje. Cara, que é exatamente. Agora é o seguinte, tenta uma universidade, beleza? Lançar um curso livre, presencial, de 9 às 11 da noite, ou de 7 às 10 da noite, exatamente igual o seu conteúdo, Vitor. Eles não vão ter um milésimo dos seus alunos. Um milésimo dos seus alunos. Então, assim, cara, aí a gente já disruptou. A gente já disruptou um modelo. Abramo, isso vai matar a universidade? Cara, não acho que é isso. Não acho que é isso, porque eu acho que a universidade é um outro bicho. Assim, é uma outra coisa. A gente vai lá muito mais para poder conviver, crescer, se desenvolver como ser humano e conviver com as pessoas, do que para aprender uma profissão. Profissão cara, você aprende fazendo. Aí, eu não concordo com o que você falou, não. Porque. Não é. É mesmo? Porque você tá dando a visão fofa, cara. Pela convivência. Ninguém entrou na faculdade pra conviver com ninguém, não. Depois que você passa. Não é por isso que as pessoas entram, não. Depois que você passa, o que fica foi a convivência, beleza. Mas, pô. Não. Tô falando, não é por isso que... Só pra ficar claro. Não é por isso. O cara entra por causa de um canudo. É um diploma que ele quer. Pessoas... Toma mãe, toma avó. Pelo menos pra mim foi assim. É isso. Pra mim foi exatamente isso. É isso. O cara entra pra aprender uma profissão. O que eu tô dizendo é que ele não aprende. Beleza. Na grande maioria das vezes, tá? Vou falar assim, isso é uma generalização, que toda generalização é burra, apesar de essa ser uma generalização. Então, mas é uma generalização. Então é o seguinte, não é 100%. Mas, cara, eu te garanto que uns 80%, 85% dos cursos superiores te servem para dar vivência e entendimento de alguns temas, mas aprender o trabalho... Você aprende na hora que você tiver seu primeiro emprego. Mas o cara que entra, ele acredita que é lá que ele vai aprender. Total. É muito doido isso. Cara, quando eu entrei lá na faculdade de jornalismo, é isso que eu achei que eu ia sair. Eu ia sair um jornalista formado. E até que a faculdade de jornalismo até tem conceitos bastante técnicos e tal. Mas eu aprendi a ser jornalista para escrever jornal e revista. E eu nunca fiz isso
Eu nunca fiz isso. Eu já saí para trabalhar em assessoria de imprensa e relações institucionais, Sim. que eu tive praticamente nenhuma Sim. matéria E na no faculdade. jornalismo, se você pegar os jornalistas de sucesso, né? As pessoas que mais desempenham na sua função, que mais geram resultado na sua função, que são mais bem pagos, mais bem posicionados, mais bem reconhecidos, se você pegar para listar as habilidades, os talentos, né, as práticas deles, nenhuma é ensinada na faculdade, verdade? É a mesma coisa com direito, Total, cara. Você veio de total. Muito jornalismo, eu raro, venho cara. do direito, eu me formei, foram 5 anos na FRJ, eu passei na tal da prova da OAB, que dá aquela carteirinha vermelha, né? E eu estagiei. Tenho. Até na OAB Passei. você passou? Eu não sabia, não. Eu Não, achei que você tivesse passei. Toma formado e mãe, largado. toma avó. Agora o seu neto é advogado. Olha a merda. Mas elas ficam super orgulhosas. Abramo, até ano passado eu pagava OAB, tá? Pagava OAB. Porque todo ano... A minha mãe, ela é secretária de escritório de direito. Então, ela trabalha com os advogados. E aí, tem uma coisa, tipo, meu filho é advogado, entendeu? Tem essa parada. Então, todo ano, meu filho, esse ano você vai renovar a OAB. E, porra, sei lá, R$ 1.000 não fazia a menor diferença pro silêncio que isso gerava na minha vida. Sacou? Só que, porra, E pro conforto, né? O conforto da O sua que ela mãe não também, né? entende, tipo, de alguma forma minha avó e minha mãe acreditam que se meu negócio der errado, de alguma forma eu posso trabalhar com direito. Exato, meu Você pode filho, isso é ser uma coisa que você advogado. conquistou. Eu falei, porra, eles não entendem, cara, que vamos supor que tem uma chuva solar e acabe a internet e os eletrônicos no planeta Terra, entendeu? Caralho, eu vou vender água no sinal, eu vou fazer alguma outra parada, entendeu? Eu não vou ser advogado de jeito nenhum, porra, não tem a Vou ser menor chance, advogado, é mais né? fácil eu, sei lá, virar, sei lá, o cara do circo lá que faz malabarismo do que advogado, isso que ela não entende, entendeu? Enfim, mas esse ano eu não vou pagar mais não. Pô, 8 dígitos ano passado, esse ano tá no meio, já tô batendo 8 dígitos de novo. E porra, será que a minha mãe e minha avó não vão entender que acabou esse negócio pra mim? Deus do céu. Cara, você não precisa mais disso, né? Mas parece que elas precisam, amigo. Mais. Parece que Agora, elas eu vou te precisam contar, muito. eu vou te contar que eu tenho a minha carteirinha de jornalista e eu não E aí, renovo se ela sente há bem? uns 8 anos. E custa tipo R$ 300 por ano. E eu Pô, não. Cara, tá tudo bem, mas é ó, vou te contar, mesmo? ela tá na Então minha tem carteira. um carinho Ela aí, tá na minha tem um carteira, porque, carinho, tem um sei carinho lá, aí. vai que eu preciso provar pra alguém que eu sou jornalista, apesar que mesmo com a carteira Nossa, cara. vencida, né? Enfim. Então, E, galera, só pra deixar claro, nada de errado com advogados, tá bom? Tenho grandes amigos advogados. A Bia, por exemplo, que eu falei hoje, é advogada, não, tá que feliz isso, fazendo o cara. que faz. Eu é que não era feliz ali, né? E sobre esse lance de advogados, cara, eu lembro quando eu estagiei no escritório de direito, uma coisa ficou muito clara pra mim. Eu via pessoas que tinham muito tempo de profissão, mais experiência, ganhando pouco, e algumas pessoas com menos experiência, menos tempo, ganhando mais. E eu me questionava, por que esse cara tem mais anos de profissão e é um advogado que ganha X? Por que com esse todo o tempo de experiência ele ganha X? Se esse cara aqui, que tem metade da carreira dele, ganha, não é só 2x, tá? É tipo 5x, 10x. Por que esse cara aqui tem, sei lá, 10 anos de formado e ganha um valor fixo de advogado ali, e esse outro se formou tem 5 anos só e ele é sócio do escritório? Por quê? Qual é a diferença do advogado que é sócio do escritório para um advogado que ganha um valor fixo e que não tem uma verdadeira perspectiva de se tornar sócio, apesar de ter uma vaga esperança, porque é o modelo de negócio deles? Tu sabe a diferença do advogado que é sócio e o advogado que, sei lá, não sei como falar isso sem ser desrespeitoso, né? Que cumpre tabela. O advogado que tá ali batendo ponto, por assim dizer. Tem uma diferença. Cara, eu suponho que seja ou a capacidade de trazer cliente ou a Não é ganhar capacidade de causa, ganhar não. causa. Não? Ganhar causa é operacional, cara. Tipo, isso é o estagiário que ganha causa. O maluco é isso, cara. É a mão de obra lá. Tipo, no fim das contas, é o estagiário que faz. Mas o atrair e reter clientes, cara, é uma habilidade que separa o cara que se torna sócio do escritório Saquei. do cara que tá há 20 anos, é um excelente advogado, só que, foda-se, nunca será sócio. Ao passo que o cara que se formou agora, mas ele tem algum tipo de contato, ou ele tem algum bom relacionamento, ou ele conseguiu conquistar alguém. Cara, ele entra no escritório como sócio, porque ele traz a carteira dele. E não tem nada de errado com esse modelo, tá bom? Porra, o cara tá trazendo negócio, e aí ele é sócio. Faz sentido. O que não faz sentido é na faculdade não ter uma puta matéria sobre como atrair e reter cliente, como cuidar, como atender, como... Caralho, não tem nada. Não tem nada. Tipo, é bizarro. E isso não é do direito, tá bom, gente? As matérias das faculdades fazem você se tornar um teórico naquilo ali. E as habilidades que vão fazer diferença no exercício da profissão, de fato, não são ensinadas por definição, cara. É muito doido isso, cara. Cara, venda é um negócio que devia estar em qualquer curso, cara. Venda
né, comercial e atendimento a cliente é um negócio que deveria estar em qualquer curso. Porque eu vou te falar que até são atributos que até para um veterinário funcionam, sabe? Então, assim, não tem... Para médico, cara, para médico. Você já imaginou que cada vez que um médico vai dar uma notícia difícil para uma pessoa, eu não sei quem já passou por isso, e eu já passei, o médico que tem sensibilidade, e sensibilidade e empatia é uma característica de venda, tá? Serve para um tanto de coisa, mas é uma característica de venda. É você se colocar no lugar do outro e falar assim, qual que é a melhor forma de eu falar isso para essa pessoa? O médico que tem empatia, cara, a notícia, ao dar uma notícia difícil, ele vai fazer isso de uma maneira que provavelmente vai ser muito melhor para uma família ou para uma pessoa do que uma pessoa que não tem a menor ideia de como é que faz e simplesmente fala. E aí você sai daquilo ali, às vezes, desesperado, né? Quando você não precisava. Você podia sair esperançoso, você podia... com o mesmo cenário, você podia sair de 4 formas diferentes, você sai da pior possível, porque o médico que tá do outro lado não tem a menor sensibilidade de como dar essa notícia. Ou seja, atributo de venda, atributo comercial e de atendimento são coisas que deveriam ser comuns em qualquer grade, em qualquer curso no mundo. Eu concordo com isso, Abramo. E é muito louco, né, que esse podcast levou a gente pra cá, né, cara? E você não trabalha na sua formação, eu também não trabalho. Total. Né? Isso eu acho que é um indicador desse mundo, né? Do mundo que a gente tá vivendo. Enfim, e nada de errado com isso, né? Mas ou a gente se adapta ou nem sei qual é a outra opção. Pode crer. Mas, Abramo, deixa eu trazer outro tema aqui. Vamos falar do Hotmart? Hotmart, pode ser? Cara, é muito engraçado. É a Hotmart e o Vitor é um exemplo lá na Hotmart de quantas vezes a gente vira e fala assim, Vitor, fala a Hotmart. Só como ele tá muito acostumado a falar o Hotmart, ele não consegue, ele não na hora que ele vai falar no automático, ele vai falar sempre o Hotmart. Não tem jeito, né? E, cara, não sei se você lembra, mas teve uma treta com isso, né? Você lembra da treta? Eu tentei mudar tudo, treta. Não lembro, cara. O que acontece, cara? Tinha essa dúvida, se era o Hotmart ou a Hotmart, né? E aí, na palestra no Fire, cara, eu fiz uma votação, cara. Foi tipo, cara, muito bizarro. Enfim, cara. Eu lembro. Acho que a votação foi ignorada e continua sendo a Hotmart, porque sim. Sumariamente ignorado. Foi divertido. Mas foi o Vitor no Palácio das Artes, 1.300 pessoas vendo o Vitor. Não, eram... Aí o Vitor vira e fala assim, gente, quem acha que é o Hotmart, levanta a mão, e aí a maioria levantou um dos valores do Hotmart da Hotmart levar em consideração o que o cliente fala. Só que, pô, no caso não levou, não. Enfim, mas eu deixei passar, eu conversei com o Jota, falei, tá tudo bem. Mas a palestra nunca foi exibida, tô zoando. Enfim, cara, perguntaram no Instagram se o meu nome é Vitor ou Victor, porque tem C, né? É Vitor ou Victor? Eu falei, cara, como você chamar eu vou atender, inclusive se você me chamar de João. Então, assim, não importa muito, né? Então, se o cara falar ô Hotmart, acho que vocês atendem também, né? Não dá nada, não. Mas, enfim. Atende. Grato, né? Porque lá na época do Rogério Job, pra vender, tinha que ter o centavo ali diferenciando. E hoje, porra, é tão fácil, cara. De um dia pro outro, o cara bota o produto no ar. E o Hotmart conseguiu se posicionar de uma forma muito interessante, né? Não só por ser a primeira, mas por ser maior e melhor, na minha opinião. E, cara, não é só uma opinião solta, né? Mas sim baseada em fatos. E uma das facetas desse espaço de ter conquistado o lugar, né? O número 1, né? Não só conquistado, mas criado esse lugar, né? Porque não existia. Então, foi criada uma categoria nova, na real. Uma das vantagens, um dos benefícios, uma das benesses, um dos prêmios de estar nesse lugar, de ter esse posicionamento, é poder também ser a plataforma que cobra mais. O que você tem pra falar disso, cara? Porque o Hotmart não fica competindo pela menor taxa, né? O posicionamento é outro, inclusive. Manda ver. Não, a gente nunca quis competir por preço. Né? A gente sempre teve a convicção de entregar a melhor plataforma que as pessoas pudessem usar. Então esse sempre foi o nosso foco, né? Entregar uma plataforma que fosse completa, que funcionasse bem e que os benefícios colaterais justificassem o preço. No final é isso que a gente faz, né? Então assim, o preço é maior e a gente vai entregar o resultado, né? O resultado desse preço maior nas coisas que estão em volta da plataforma. E cara, eu te garanto que é isso que a gente faz hoje. Não à toa
toa a gente é do tamanho que a gente é. Só que é muito comum as pessoas entrarem numa lógica de discutir preço com a gente. Pra quem tá começando, eu nem entendo uma discussão dessa. Em se falando de uma plataforma que não cobra mensalidade, que ela só vai cobrar na hora que você for vender, pro cara que é pequeno, cara, isso é irrelevante, numa boa. A diferença de 3 pontos percentuais de taxa numa pessoa que tá faturando 10 mil reais é muito pequena. Vai mudar muito pouco. Não é substancial, né? Não muda o jogo da pessoa. Não muda o jogo. E pra quem é gigante, naturalmente, tem um processo de negociação que vai acontecendo ao longo do tempo, que deixa essa taxa mais baixa, mas que sempre vai ser mais alta do que terem concorrentes. E essa diferença nunca vai justificar a perda dos benefícios que a gente oferece. Essa que é a nossa lógica, né? Nosso jeito de pensar. Eu quero que você repita, porque pra você tá bem enraizado, né? Você larga essa bomba aí e, porra, o cara que tá ouvindo, cara, ainda mais o cara que tá ouvindo aí em 2x, essa porra aí que tu falou durou 1 segundo. Eu acho que você não deu o peso necessário, tá bom. cara. Cara, Repete, por que a Hotmart vai custar mais caro pra você? Vai custar sempre mais caro pra você. Porque os benefícios que a gente entrega em volta, seja de aprovação de cartão de crédito. O que é aprovação de cartão de crédito? Cada vez que 10 pessoas tentam comprar, algumas transações vão ser canceladas. Quando o motivo é falta de saldo, vai ser cancelado em qualquer lugar, beleza? Para todos os outros motivos, tem caminho. E a gente é especialista nisso. Em produto digital, ninguém tem o volume de transação que a gente tem e, consequentemente, o conhecimento de inteligência de máquina para poder entregar uma puta aprovação de cartão de crédito, beleza? A gente tem recuperador de venda por recorrência. A gente tem uma automatização de list boss para poder fazer a recuperação por e-mail. Na hora que você olha o ecossistema que está todo em volta disso, a gente tem a possibilidade da pessoa pagar com saldo Hotmart. Ou seja, a Hotmart, cara, tem mais de 20 milhões de usuários, beleza? Eu tô falando num volume que, assim, é mais de 10% da população brasileira, o que a gente tem hoje. E várias dessas pessoas... produtores e os consumidores de várias conteúdo, dessas né? pessoas têm saldo na Hotmart. Tem saldo porque elas vendem produto. E, cara, o maior consumidor de produtos digitais que existe é o vendedor de produtos digitais. Ninguém consome mais produto digital do que o vendedor de produto digital. E essas pessoas têm saldo Hotmart. Então eu ofereço um saldo Hotmart que já foi utilizado por 230 mil pessoas num prazo super curto. Ele existe há 1 ano e mais de 230 mil pessoas já usaram. Cara, a gente oferece um aplicativo que é gratuito, que está no custo para a pessoa consumir o vídeo ali offline, se você usa o Hotmart Club, que também está no preço da Hotmart. Ou seja, o que a gente faz? A gente deixa os benefícios todos em volta para justificar ser o mais caro. E aí, quando a galera vem discutir preço comigo, eu acho muito engraçado. Dá até uma tristeza, né? Dá até uma tristeza. Não dá, eu dou um sorriso, né? Porque é o seguinte, o nosso mercado é pródigo em comprar as melhores coisas. Os meus clientes, você incluído, são pessoas que têm por convicção comprarem as melhores coisas que eles precisam para tocar os negócios. Ou seja, compram os melhores microfones, igual a gente tá usando aqui. Eu tô usando um quadcast daqui, o Vitor tá usando um quadcast lá. Mas o meu é colorido, o meu muda de cor e acho que isso faz toda a diferença. É um microfone que é o estado da arte do microfone para gravação a partir de computador. Estado da arte não, que tem uns até mais caros, mas que é qualidade quase de gravação de né, quando você vai cantar. O ouvido humano normal não vai perceber. Assim, não é pra... Então, cara, a gente tá com esse microfone. A gente podia estar com um que custa 5 vezes mais barato que ele. Por que a gente tá com esse? Porque ele é melhor! Porque ele é melhor! É isso, cara. Então, assim... Não sei nem por que você tá fazendo aqui, cara. Deus me livre. Eu não consigo. Tô mostrando o microfone Xing Ling aqui. Cara, a gente podia estar fazendo a mesma coisa com um microfone de R$150. Por que a gente tá fazendo com um de 1.000? Porque a gente comprou a gente quer o melhor. Talvez não o melhor que exista, mas a gente quer um bom produto. Por que você usa Mac? Porque você considera um Mac anos-luz à frente. Você não quer entrar nesse Windows. mérito, Eu acho que você é um maluco. Não quer entrar em Apple porque não, vai polarizar muito isso aqui. A discussão vai ficar muito complexa. Até porque gosto é que nem braço, né, Abramo? Também. Eu não vou falar a parte politicamente incorreta, melhor não. Né? Aqui, tá tudo celular, bem. iPhone. Por que as pessoas compram iPhone? Se o iPhone no Brasil custa 50% mais caro do que um que tem uma tecnologia igual. Por que as pessoas compram iPhone? Porque tem tanto de gente... Porque é melhor. Opa! Você acha melhor? Eita! Eu peguei essa gravação aqui. Eu peguei essa gravação aqui, hein?
Peguei. Pronto. Pra mim já valeu. Eu tô ponderando. Já valeu o VDcast. Pra mim já valeu, meu amigo. Eu vou botar fora de contexto, vou fazer o que eu quiser com isso aqui. Inclusive, vamos negociar a taxa, Abramo? Vamos negociar, tá? Tô brincando. Eu vou dar um último exemplo. O nosso mercado, a galera compra cadeiras de escritório de 5, 10, 20 mil reais. E aí, quando eu pergunto pro cara, ele fala assim, cara, eu vou trabalhar o dia inteiro nessa cadeira, eu quero ter a melhor cadeira possível que o meu dinheiro pode comprar. E eu te falo, por que você não vai ter a melhor plataforma possível que o seu dinheiro pode comprar, se o dinheiro que você tem pra comprar é administrado exatamente por uma plataforma? Cara, não tem resposta, entendeu? Não tem resposta. O cara fala, eu tenho que pesar como empresário. Eu falo, se você não tá pensando como empresário, você tá pensando como empresário burro. Cara, eu tenho um exemplo que é o de... o carrocinha de cachorro-quente, aquela, né, banquinha de cachorro-quente. É um exemplo que é o seguinte, tinha um cara que vendia cachorro-quente aqui perto de casa, e a gente ia lá pra caramba, que era o melhor cachorro-quente que tinha. Sabe por que era o melhor cachorro-quente? Porque o molho do cara, velho, era espetacular. Ele fazia com os melhores ingredientes. Ele comprava a melhor salsicha, e o pão do cara era o melhor pão, fresquinho, fofinho, sempre gostoso. Então ele botava aquele molho ali no pão e deixava molhadinho, colocava a salsicha, colocava uma mussarela recém ralada tá dando em cima. Fome aqui, era o melhor, Abramo, cara, tá nossa, fome, velho, era o melhor cachorro-quente do mundo, beleza? E todo mundo ia lá. O que começou a acontecer com o tempo, cara? O cachorro quente do cara começou a piorar. E as pessoas começaram a parar de ir lá. E o cara quebrou. E eu trombei com esse cara tempos depois. E eu perguntei pra ele o que aconteceu. E ele falou, cara, que o que ele fez no molho, ele começou a terceirizar. Começou a comprar ingrediente mais barato. O pão que ele comprava, ao invés dele usar o pão fresquinho do dia, ele usava 2 dias o pão. E aí no segundo dia o pão já não tava mais fresquinho, tava meio duro. Aí, cara, você me fala, esse cara tá certo ou tá errado em tentar economizar o dinheiro e ser um empresário melhor? Ele tava sendo um empresário pior, porque ele piorou o produto dele. Quando ele piorou o produto dele, as pessoas pararam de ir e o cara fechou. Aí você me fala o seguinte, você quer que eu seja mais barato? Se eu for mais barato, eu vou ser um produto pior. Eu posso te garantir isso. Porque a Hotmart é uma empresa que reinveste 100% do lucro dela na companhia, desde sempre. O JP e o Matheus nunca tiraram dinheiro da Hotmart, cara. Nunca. Ô, Vitor, sem brincadeira, até 2 anos atrás, tinha muito empregado da Hotmart que tinha uma condição de vida financeira melhor do que a do Jota e do Matheus. Morava em apartamentos melhores e tinham carros melhores. Porque o Jota e o Matheus nunca tiraram 1 centavo da empresa de lucro. Eles têm o salário deles, mas eles nunca tiraram 1 centavo de lucro da empresa. Eles sempre reinvestiram. Uau. Sempre. Essa é a história da Hotmart. Aí, você vira e fala assim, a Hotmart tá fazendo isso pra encher os bolsos. Não, a Hotmart tá fazendo isso pra ser um produto melhor. Você quer que eu seja mais barato? Eu vou ser um produto pior. É simples, a correlação é simples. E aí, então não adianta você defender que a Hotmart seja mais barata. Nós não vamos ser. A gente vai ser o produto melhor. É isso que a gente vai focar em ser sempre e é isso que a gente vai ser. E aí, se você não quiser pro seu negócio um produto tão bom quanto a Hotmart, eu entendo, eu respeito, eu acho que em alguns casos vai até se justificar, só que são casos muito específicos, não é o geral, é tipo em 98% dos casos não é o caso. Em 2% pode ser. E aí, cara, eu aceito que essa pessoa não seja meu cliente, né? Porque o que eu tô aqui é pra poder entregar o melhor produto pra vocês. Essa é a minha missão. E quando você fala dessa forma, né, eu entendo que polariza. De alguma forma, pode ter alguém que fala, pô, então não é pra mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, vai ter alguém que fala assim, cara, é isso que eu quero. Porque ter esse comprometimento, né, de reinvestir, de continuar focando no produto. E, cara, só pra deixar muito claro aqui, né, quando vieram outras plataformas, nossa, eu lembro que eu tava num evento, que não sei nem se existe mais ou não, mas um evento lá em São Paulo, que foi lá que eu descobri outras plataformas nascendo. Eu lembro que eu vibrei, sabia, Abramo? Não porque... Não, mas exato, bom, cara. Não porque eu ia pra outra plataforma, inclusive eu nunca fui, mas porque competição é gostoso, é saudável e mantém a galera não preguiçosa. A competição, né? sobe a barra. Eu falei, nossa, o mercado tá crescendo. Sobe a barra. Antes era só Hotmart, né? E quando vieram outras plataformas, acho que isso foi um presente, né? Porque quando surgem novas hoje, cara, quando surgem novas hoje, vejo que... eu comemoro. Porque eu acho que é 2 coisas. Primeiro, sinal que o nosso mercado é tão sólido que ele tem espaço para criarem várias novas plataformas, igual apareceram, e mais, essas plataformas muitas vezes vão subir a barra e vão empurrar a gente para ser melhor. E aí a nossa convicção de investir o nosso lucro na empresa, cara, a gente tem hoje 600 pessoas de tecnologia. 600 pessoas de tecnologia. Se somar os empregados de todas as outras plataformas no mercado, não deve dar 600. Não, isso é um exagero, vai. Mas assim, cara, 600 pessoas de tecnologia. A gente poderia ter a mesma plataforma, velho, com a metade. Por que a gente não tem? Porque senão eu paro de inovar, cara.
Eu Qual é o paro de número melhorar, total de né? Eu funcionários, paro sem de ser só da melhorar. área de A gente tá tecnologia, com só pra galera entender em perspectiva? 1.100 só Hotmart hoje, né? E tem mais uns 200 na Uhum, Teachable e mais uns cento e poucos na Click, né? No grupo Click, que está uhum. sendo agora absorvido pela Hotmart, né? A Click está entrando debaixo do guarda-chuva Hotmart e eles vão virar troopers mesmo, né? Uhum. Então a gente vai para, sei lá, 1.200 mais ou menos por Top. aí. E uma coisa que me chamou a atenção quando novas plataformas surgiram é que, invariavelmente, eu posso cometer algum erro aqui na generalização, né? Que toda generalização é burra, como você falou, mas do que eu lembro, invariavelmente as plataformas surgiram com o diferencial preço. Ah, vem pra cá porque é mais barato. Ah, vem pra cá porque ali a taxa é tanto, aqui é tanto. E, cara, isso sempre me incomodou, porque atrai o pior cliente, cara, via de regra, né? Tem uma frase que mexe muito comigo que é: quem por preço vem, por preço vai embora. E é uma forma Vai. de Cara, isso é focar uma no coisa, na lugar errado verdade, da que eu coisa, eu acho. O já, que você vê eu disso já aí? assumi já. Teve uma época que eu achei, eu inclusive cheguei a discutir isso com o Jota, se a gente não deveria, tipo, ceder em preço para poder atrair determinados players e tal. E o Jota nunca me deixou fazer isso, sabe? Nunca me deixou fazer isso. Mas na época o meu entendimento, eu acho que era mais pobre do que o que é hoje. O que eu já aprendi, cara? Todas as pessoas que eu trouxe por preço, todas, velho, todas, elas passaram tempo e foram embora por preço. Então é o seguinte, eu não faço mais Uau, isso. cara. Eu não Uau. faço mais não só porque a pessoa vai vir e voltar, mas sabe por quê? Quando eu faço isso por preço, sabe com quem que eu falto com respeito? Com você. Eu tô te desrespeitando. Quando eu pego um cara que tá na concorrência e flexibilizo o preço dele até o osso só pra tirar o cara da concorrência e vir pra cá, eu falto com respeito com você, Vitor Damasio, que tá comigo desde o começo, nunca saiu. Então é o seguinte, cara, eu não vou dar um preço melhor pra esse cara. Não vou dar. E, cara, eu já tive a chance, tá? De tirar, tipo assim, os maiores caras. Aí, quando você pergunta assim, por que a Hotmart não vai lá e zera o preço com esse cara? Eu não vou porque eu respeito os Vitor Damasios da minha base, né? Eu respeito as pessoas que estão comigo desde o começo e que estão com a gente desde o começo. Eu não vou flexibilizar o preço para um cara que é um outsider e que tá lá na concorrência para ele vir por preço. Primeiro, porque ele Sim. vai embora. E segundo, porque assim, no minuto em que eu trouxer, eu tô sendo desrespeitoso com a sua história com a empresa. Então, eu não abro mão mais de ser justo com o preço, né? Então, eu tenho a minha calculadora e dela eu não abro mão. Interessante. Sempre quem tá aqui que fatura a mesma coisa de quem tá fora. Então, eu vou falar o seguinte: um cara que fatura 1 milhão na Hotmart, está na Hotmart, e um cara que fatura 1 milhão fora da Hotmart, o cara que tá fora da Hotmart eu vou tentar trazer com um preço maior do que o cara que está. Então, isso é Só para uma mudar a premissa perspectiva, do o meu que time de o Abramo vendas. está dizendo é que ele honra os primeiros. Então, ele não vai fazer uma oferta mais benéfica para alguém de fora do que ele já Exatamente, pode fazer para exatamente. alguém Então que eu já tenho está aqui dentro. É o isso, né, Abramo? preço médio de quem fatura X comigo e tá comigo, o preço do time de vendas é mais alto do que esse. Então, sempre. Então, cara, o que eu falo? Eu preciso que a fidelidade de pessoas como você sejam recompensadas. Seja com a proximidade, seja com convites para participar de coisas específicas, de eventos, seja para o E preço, isso né? pode parecer Preço que é uma mesmo. fofurinha, né? A galera que tá ouvindo, que fofo, mas não é só fofo, isso é uma estratégia de negócio muito poderosa. Por quê? No momento que É você estratégia, cara. É começa. Exato, estratégia de retenção. No retenção. momento que você começa a beneficiar o cara que tá fora, o cara que tá dentro pode ameaçar ir pra fora. Ou pode, inclusive, ir pra fora pra ver qual é, né? Vamos ver então se eles me oferecem alguma coisa de volta aqui. E é muito doido isso, porque realmente é uma forma de reter. E dividindo uma coisa do meu negócio aqui, né? Você tá no Mastermásio e agora tá no segundo ano, né? Tá indo pro terceiro, salvo engano. Porra, passa rápido pra Daqui a pouco eu cacete, fecho o hein? segundo, né? Meio Eu do ano gosto de fecha o falar que segundo. vai pro terceiro, mas a forma de falar fecha o segundo é verdadeira também. Apesar- Não, 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 não. Então Não, eu tá, vou pro terceiro com opa, certeza. vamos Não, já não, tá não, eu vou pro gravado terceiro, aqui. já tá orçado. Mas Já olha tá que orçado. interessante, né? Então, O assim, já preço tá que você orçado. pagou no Mastermásio já não é o preço de agora. Não é o mesmo preço. Porque ele aumenta ao longo do Total. tempo, né? Só que uma coisa que as pessoas não sabem, apesar de eu não esconder, eu deixo claro, inclusive tô falando aqui abertamente no VDcast, né? Você, quando renova no preço de quando você entrou. Enquanto você É pagou. retenção. É um jeito de Total retenção. prestar Honrar os reverência. primeiros, né? Até hoje, em anos, nunca teve reajuste. É possível que tenha reajuste. Reajuste é algo justo, mas eu nunca aumentei o preço pro preço do novo, né? Então, você, quando renova pagando menos do que a pessoa mais nova que entrou. E você não é o menor preço. Quem entrou antes, você pagou menos também. E, porra, o Miguel, por exemplo, que Pagou entrou lá menos. atrás, 6, 7 anos atrás, ele paga menos ainda.
né? Miguel Giraldelli, tô falando da galera aqui que inclusive já foi entrevistada no VDcast, né? E por que é isso? É essa política aí que você falou de honrar os primeiros, quem é prata da casa, né? É uma forma de mostrar um carinho, né? Estender um carinho, né? E eu sou o cara do se importar, né? Eu acredito que não adianta se importar, você tem que mostrar que se importa. Porque de que adianta? Pô, me importo muito, é uma consideração muito grande, mas como que essa consideração, como esse se importar se manifesta? E pode até parecer pequeno, né? Ah, no preço, mas é uma forma muito Cara, clara por de isso que eu passar sou uma muito mensagem, contra né? as Eu pessoas acredito muito subirem, nisso. descerem Desconto, preço né? de Pra quem não produto. comprou antes. Eu sou muito Eu contra. também não faço de jeito nenhum. Assim, porque eu acho que você magoa as pessoas mais fiéis a você, que foram as primeiras a comprar. Então, quando você toma a decisão de pegar um produto de 1.500 e abaixar o preço para 900, você acaba magoando as pessoas mais fiéis a você, cara. Foram as primeiras pessoas que compraram de você. Então, eu sempre falo que se for para errar um preço, erra ele para baixo e vai subindo. Entendeu? É sempre mais fácil aumentar do que diminuir, pô. Cara. Diminuir você tem que completar com todo mundo que pagou mais antes. Eu concordo com isso também, Abrão. E é por isso que, poxa, a mentoria também ao longo do tempo sempre aumentou de preço. Então, datando aqui, gente, eu não tenho problema com isso, né? A gente tá gravando isso aqui, hoje é dia 10 de junho. Então esse episódio vai ao ar daqui a 1 ou 2 semanas. Na próxima semana ou na outra, né? Hoje é assim que tá sendo o VDcast. Então, a mentoria hoje é 20 mil. Hoje, enquanto eu gravo. E a gente já tá planejando aumentar para 25. E olha uma coisa interessante. Antes de ser 20, ela era 18. Antes de ser 18, ela foi 15. Antes de ser 15, lá atrás, ela foi 12. O Igor tá no 9º ciclo. Nono, quer dizer que por 9 semestres ele renovou. E ele paga os 12 lá de trás, porque 4 anos e meio atrás era 12, né? E eu acho isso muito, 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 muito massa. Só que quando eu aumento o preço da mentoria, nunca é... Pega essa, gente. Essa é uma parada avançada, tá? Nunca é porque eu quero ganhar mais do cliente novo. Não é. Porque de 20 para 25 vai ser um salto substancial, 25% a mais de aumento, né? Na verdade, vai ser uma estratégia para dificultar as vendas, porque eu estou vendendo com muita facilidade e considerando reajuste do valor do real mesmo, comparativamente está mais barato entrar na mentoria hoje do que foi lá atrás, né? Porque, sei lá, quando era 15, por exemplo, eu acho que era mais fácil pagar 15. Acho que é mais fácil pagar 25 hoje do que foi pagar 15 quando era 15, sabe? Comparativamente, considerando o crescimento do mercado como um todo. Enfim, isso é um pouco complexo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu aumento, por exemplo, aumento do 18 para 20. Cara, 18 para 20, quando eu boto 20, eu entro numa barreira psicológica de preço maior. Tem um monte de gente que paga 18, mas não paga 20. Porque 20 é 20. Tem 2 ali. 2, 0, tipo 20. Ah, 18. Ah, não, parcelada, sei lá. Tipo, o cara... É muito mais barato 18 do que 20. Tipo, 20 para 22 é 2 mil. 20 para 18 é 2 mil. Só que 20 para 22 é igual. 20 e 22 é igual. 18 e 20 não é igual. Tem uma barreira psicológica de preço ali. Eu rompi uma barreira. Eu entrei numa outra casa decimal ali, sabe? Então, eu não fiz o 18 para 20 para ganhar R$2, R$2.000 a mais por cliente. Um dos grandes motivos para eu ter feito isso foi reter a galera de 18. Porque enquanto eles renovam, eles não pagam os 20, eles pagam 18. Perfeito. Tá sacando? Apesar disso não ser uma promessa, é uma prática minha. Só pra deixar claro. Isso não é uma promessa. Se no futuro eu quiser aumentar, eu posso. Eu nunca prometi que não ia aumentar. Mas é uma prática minha e tem sido assim nos últimos 7 anos. Então, é muito lindo isso, né? Usar o preço como uma retenção, né? Você aí que tá ouvindo o VDcast, pensa nisso. Uma estratégia de reter os seus primeiros, né? E eu vou dividir aqui, Abramo, uma história. Talvez você tenha alguma também sobre isso de preço, né? Como que você falou o termo magoar, né? Parece que o cliente é frágil ou qualquer coisa assim. Mas, porra, a sensação é mágoa mesmo. Eu comprei lá uma imersão, né? Tem uma empresa chamada Dreamcatcher. E eu sou muito grato a essa empresa porque eles fazem sonhos se tornarem realidade, né? E o nome Dreamcatcher é capturador de sonho, né? É a empresa que faz retiro de guitarra. Eu toco guitarra, né? Você toca guitarra também, né? Então, você é um fã, né, de guitarra. Tem aí... a tatuagem, né, do Angra, né? Então, 2 tatuagens do Angra. Então, eu também sou muito fã, né? E é muito gostoso que com o nosso trabalho a gente pode virar amigo dos nossos ídolos, né, cara? Isso é foda. Nossa, cara. Isso é foda. O Abramo, sabe quem tá na mentoria? Não só o Kiko, que tá agora no 4º ciclo, Kiko Loureiro, né? Inclusive teve episódio dele aqui no VDcast, que foi do Angra, ele tá no Megadeth. Mas o Marcelão Barbosa tá lá também. O Bruninho tá lá também. Cara, surreal, bicho, surreal. Puta, O cara. André Mieri veio agora também. também.
Tá vindo uma galera muito forte da música, cara. Uma galera. E eu sou Caramba, guitarrista, né? E Porra. aí, para quem não conhece, né, o Vitor falou aqui, o Kiko Loureiro, que é fundador e foi guitarrista por 20 Aham. anos do Angra, que é uma banda, né, tradicionalíssima do Uhum. metal brasileiro. Depois, o Marcelo Barbosa é o Guitarrista cara que atual, é. substituiu o Kiko quando o Kiko foi pro Sim. Megadeth, que é amigo nosso, Brotherzaço, né? irmão. É meu Amigo professor de nosso mesmo, guitarra, o pô. Tô Vitor. fazendo aula com ele, cara. Brotherzaço. Grande sujeito, cara, grande Maravilhoso. sujeito. E o Bruno Valverde é o baterista do Angra, que é um gênio Sim, é também, um surreal. gênio É e um cara absurdo, absurdo, cara. O espetacular, cara cara, é incrível espetacular. mesmo. E a esposa dele também tem um curso de Tem a inglês, né? Camille. Muito, E é muito um massa. Sim. puta curso, Cara, é puta muito louco curso. isso, né? Por causa do nosso trabalho, por causa do nosso negócio, porra, de repente a gente tá ajudando e atuando e contribuindo com uma pessoa que, porra, você é fã por muitos anos, né? O caso do Kiko foi muito icônico pra mim, porque é Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, o nome dele? Pedro Henrique Pedro Loureiro, né? Henrique. E Pedro aí, Henrique pô, um Loureiro. belo dia, eu tô no aeroporto de Brasília, cara, voltando lá do Platinum do Érico, e aparece uma aplicação, Pedro Henrique Loureiro. Aí a descrição, eu sou guitarrista. Eu falei, caralho, é o Kiko Loureiro, essa porra é o Kiko, cara. E eu sou muito fã, entendeu? Pra cara, tipo, eu ia dormir todos os dias ouvindo Heroes of Sand, cara. Eu botava no repeat, sabe? Tipo, e, cara, é muito doido. Então, que gostoso isso, né? Mas essa empresa aí, Dreamcatcher, eles fazem retiros, né? Então, fizeram retiros com o Steve Vai, fizeram retiros com o Joe Satriani, que são, porra, meus guitarristas favoritos, né? Inclusive esse do Satriani, o Kiko tava, né? Não assistindo, mas participando. Ele era um dos professores da imersão lá, né? E eu lembro que em uma dessas duas, eu acho que foi a do Satriani. Pode ter sido a do Satriani ou a do Vai. Não quero sei lá, me enganar, mas foi uma das duas, tá bom? Numa dessas duas, a primeira que eu fui, a segunda não. Na primeira que eu fui, eu não lembro qual que foi. Cara, era, sei lá, tipo $2.000, beleza? E aí eu paguei os $2.000. Paguei os $2.000 lá. Perfeito. E, porra, tava muito feliz, ó, Brahma. Eu tava muito feliz. Paguei $2.000, porra, vou estar no evento lá 4, 5 dias com o meu ídolo, só gente massa tocando, fazendo a coisa que eu mais gosto, que é tocar guitarra, aprendendo, evoluindo, me divertindo. Cara, eu tava na mesa de jantar do Mastermásio, pilhando o Ricardo Cosentino. Acho que foi no do Satriani. Falei, Cosentino, porra, vamos, cara. Vamos, cara, a gente voa, vai se divertir. Porra, vamos lá e tal. Entra aí, compra aí agora. Moleque, ele entrou no site da Dreamcatcher e tava por $1.000. Black Friday. Eu que tava um entusiasta, eu que tava feliz, eu que tava compartilhando, o cara que compra e dá depoimento e compartilha, imediatamente virei um hater, quase que um detrator. Porra, claro, Ficou eu puto. paguei 2.000 e o cara vai poder pagar 1.000. Tipo, um mês depois que eu me inscrevi, eu acreditei antes, eu honrei a parada, eu paguei sem ver. E aí um cliente que entra agora paga metade. Caralho! É muito doido. Mandei e-mail. E os caras falaram que não tem jeito, é isso mesmo, foda-se. Eu liguei. A gente quase saiu na porta. Eu virei o cliente chato. Eu virei de ídolo ao... ídolo não, perdão. De fã ao cliente mala. Eu virei um cliente mala pra caralho. E aí o cara, bicho, olha que resposta merda o cara me deu. Porque isso é cultural também, tá, Abraham? Esse negócio de, fiquei magoado. Lá Total, eles não ficam total. magoados. O cara não entendeu a origem da minha reclamação. Não. Ele não entendeu. Eu falei, cara, como eu pago $2.000 em algo que... importante, tá? O evento ia acontecer. Ia acontecer. Como que alguém vai estar naquele mesmo lugar que eu paguei $2.000 pagando 1.000, sendo que se alguém pagou depois, acreditou depois? Na cabeça minha de brasileiro, cara, minha cabeça de agora, minha cultura, isso é inconcebível, porra. O que a gente aprende lote, né? O lote vai aumentando. Quem deixa pra depois paga mais caro. E como esse cara deixou pra depois, vai pagar metade. Paga mais. E o cara não entendia. Ele não entendia eu ficar chateado, cara. Ele não entendia. E ele deu um exemplo merda, Abraham. É cultural. Ele deu um exemplo merda. Ele falou, se você vai numa loja de departamento e compra uma televisão por $2.000, se no dia seguinte ela tiver desconto por $1.000, você não reclama ou pede metade do dinheiro de volta. O preço é a pessoa que escolhe, azar é o seu. Tipo, pra ele tá muito consolidado. Ele na cabeça dele, fez uma prática ok de mercado, entendeu? E o americano tá muito acostumado com a política de desconto, né? E eles estão... Isso é consolidado. Mas aqui no Brasil não, cara, porque o brasileiro
brasileiro é muito mais... O brasileiro se importa mais com as coisas, né? Então, pro brasileiro... E quando a gente fala, cara, de economia da paixão, que é um pouco... Que é a nossa economia. Porque, assim, as pessoas não querem aprender, Vitor, o que você ensina com outra pessoa. As pessoas querem aprender com você, cara. Então, como o brasileiro... Isso faz sentido pra caramba pro brasileiro, né? O brasileiro tem uma coisa de personalismo, né? De se encantar com as coisas, de ter proximidade com marcas e pessoas. Sim. E as pessoas se magoam, sim, cara. Total. As pessoas se magoam, sim. Porra, Bramo, muito, muito, muito massa. Amigo, tem alguma coisa que rolou lá no Mastermind que gerou resultado específico pra você, pra Hotmart, proa Hotmart, que você queira compartilhar pro mundo, pra galera saber? Tem, cara. Tem um negócio muito importante. Foi no dia que eu entrei no Mastermind. Eu entrei no Mastermind e eu fui pra uma... Era um encontro online nosso. Ainda era, eu acho que ainda era antes da pandemia, mas era um encontro online. E eu tomei muita porrada. Nossa, o que eu apanhei. Miguel Cavalcante, que agora virou meu amigo querido, e vários outros, mas que me deram de porrada ali. Mas assim, porrada assim, né? Porque eram todos... E o meu hot seat foi isso. Eu pedi pra eles opinião, né? Sobre o modelo de atendimento e tal, pra eles me dizerem o que eles achavam. Ou seja, eles estavam me batendo porque eu pedi pra eles me baterem mesmo, né? Mas assim, E aí, cara, a turma, eu percebi que a gente estava cometendo um equívoco no nosso modelo de atendimento. Porque a gente estava entregando um atendimento de gerente de conta que a nossa orientação na Hotmart é que eles entregassem valor, ou seja, que eles fizessem análises e chamassem os clientes para conversar, para mostrar as análises, ou seja, fazem grandes entregas de valor. Quando vários clientes não estavam nem aí para isso. Eles só queriam o problema deles respondido de maneira rápida e consistente. Eles não queriam nem falar, sabe? Eles só queriam ter o problema resolvido de maneira rápida e consistente. E aí, cara, isso virou uma chave na minha cabeça, deu um clique na minha cabeça. Eu falei, cara, a gente precisa de dar a cada cliente o que ele quer como atendimento. Tem cliente que vai me exigir uma análise mais aprofundada, mas tem cliente que só me vai exigir velocidade. E aí a gente criou um modelo de atendimento para CS por WhatsApp, que hoje atende toda a base de CS da Hotmart, um modelo de atendimento por WhatsApp que deu uma velocidade monstruosa à resolução de problemas técnicos. Problemas técnicos, tipo, reembolso, tô com um problema aqui, minha área de membros, aconteceu tal coisa. Cara, na hora que a gente fez isso, o nosso NPS, né, que é uma métrica. A nota que a métrica, né, de nota que as pessoas dão, ela, cara, começou a aumentar e continua aumentando, cara. Ela aumentou muito agora, da última pra essa agora, né? Tá. Na análise dos clientes. É a Nina. Que é uma solução de atendimento para exatamente dar velocidade para quem quer velocidade. E para quem me exige análise, eu vou entregar análise. Mas vai ter também a velocidade aqui na outra ponta. Então, a gente já tinha a ideia da Nina, só que ela não tinha um motivo. Que massa. Ela era uma abstração nossa de que aquilo poderia ser bom, né? Na hora que eu saí daquela reunião, cara, eu chamei na época a turma de suporte e falei assim, gente, é isso aqui que a gente precisa fazer. Vamos colocar todo o esforço do mundo que a gente tiver no próximo tempo para isso, porque isso vai transformar o atendimento. E isso se deu porque eu coloquei no hot seat pro grupo e o grupo me deixou muito claro que talvez o que a gente estivesse entregando não era o que eles queriam. Então, e qual vai ser o estado da arte? Eu ainda não consigo fazer isso. Ou seja, aquela coisa da primeira reunião ainda tá gerando transformação na Hotmart, tá? Da primeira reunião. Pra mim, o estado da arte é quando eu consegui separar os clientes exatamente pelo jeito que eles gostam de ser atendidos. Então é o seguinte, clientes mais relacionais, eu vou entregar gerentes mais relacionais. Clientes mais analíticos, eu vou entregar gerentes mais analíticos. Clientes mais tecnológicos, eu vou entregar gerentes mais tecnológicos. E clientes que não querem falar nada, absolutamente nada, eu vou entregar um gerente silencioso, reativo, que só vai responder quando for chamado. Entendeu? Pra mim, esse é o estado da arte. Quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar. É aí que eu quero chegar. Isso, cara. Exatamente. E eu vou fazer isso, cara. Nós vamos chegar lá, só que isso é uma construção muito grande, porque nós estamos falando de um universo gigantesco de clientes, e tudo tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, né, e tranquila pra gente chegar. Mas esse é o estado da arte, e a gente vai chegar lá. E a gente vai chegar lá. Pessoalmente, foi um alívio, né? Foi um momento de muita felicidade pra mim, porque o Mastermind é esse meu grupo, né? Pra galera que fatura acima de 7 dígitos e que tem como valor contribuição, né? É a galera que não tá lá por dinheiro, tá lá por legado, né? E pelo que tá levando pro mundo. Só que vocês, Hotmart, foram uma exceção lá, porque 100% dos membros do Mastermind, quem tá lá é o dono da empresa.
Tem gente que tem 2 cadeiras, tem gente que tem 3 cadeiras, porque traz um parceiro, traz alguém estratégico ali, traz às vezes algum colaborador, sim, mas sempre o dono tá ali. E o Hotmart foi a Hotmart foi a primeira empresa que quem foi o dono da cadeira ali não foi o dono da empresa. O Abramo não é o dono do Hotmart, da Hotmart, de Hotmart. Ele é uma peça fundamental lá, ele é um executivo da Hotmart e não é o dono. E quando a Hotmart aplicou pro Mastermásio, eu fiquei feliz pra caralho, óbvio, né? Porque, porra, pra mim é mais do que negócio, pra mim é parceria de vida, mas eu fiquei apreensivo, porque pra mim, um dos valores lá é o dono da cadeira tirar valor. E eu sabia que a Hotmart entrando, conseguiria contribuir tremendamente com as pessoas do grupo, mas eu tinha dúvidas se o grupo ia conseguir contribuir com a Hotmart. Não da contribuição em si do grupo, porque eu sabia que existiria, mas eu questionei, eu duvidei, eu não tive certeza se o Abramo poderia executar, implementar as coisas que ele ia ver lá. Porque, às vezes, sei lá, a empresa coloca alguém, ou pode querer colocar alguém, não só no Mastermind, mas em algum grupo, e a pessoa ali receber insights, mas não ter poder decisório, sabe? Não poder implementar. Então, eu fiquei receoso quanto a esse ponto. E quando eu soube que teve coisa lá que já virou realidade dentro da empresa, porra, pra mim foi um alívio, bicho. Porque eu não queria que a Hotmart entrasse pra, entre aspas, tá? Mijar no poste, sabe? Pra marcar território. Ah, aqui é território. E, porra, isso seria muito preocupante pra mim e pro grupo, né? Total. Mas não, foi de um espaço de contribuição, foi de um espaço de troca, foi de um espaço de você gerar valor, mas também receber. E eu fico feliz de saber que o Mastermásio ajuda, né? E molda e faz diferença também dentro da Hotmart, como vocês fazem diferença pra gente, amigo. Cara, e assim, estar num grupo como esse, você precisa de ter a mentalidade de contribuição o tempo todo, mas de saber ouvir também, de saber ouvir as pancadas que você tiver pra ouvir e tentar transformar isso em ação. E, cara, eu não acho que eu tinha essa mentalidade há 4 anos atrás, sabe? Não acho. Mas quando a gente aplicou pro Mastermásio, eu já tinha. Eu já sabia o que eu ia fazer lá, né? Eu já sabia por que a gente estava aplicando. E intencionalidade, né? Então, assim, como eu sabia o que eu ia fazer lá, já fazia sentido. Então você tava inseguro, mas eu não tava. Eu já sabia o que eu ia fazer lá. Tanto é que primeira reunião já saiu com uma ação gigantesca que a gente aplicou na empresa em escala internacionalmente. Massa, Abramo, que você tinha certeza. Eu não tinha mesmo, tá bom? Eu tive dúvida, eu tive medo e eu sou um cara que não tenho receio de dividir minha vulnerabilidade, né? Tanto entre amigos quanto aqui aberto, né? Pra VDcast, pra todo mundo que tá ouvindo. E feliz demais, cara, que você tá conseguindo tirar valor. Show? Cara, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pela amizade e pelo mentor que você é na minha vida e, consequentemente, pra Hotmart também, mas especialmente pra minha vida. Que massa, amigo. E é só o começo, tá bom? Conta comigo. E ó, Abramo, eu joguei lá no box no Instagram uma pergunta pra você. E a Fábrica de Ideias, acho que é em espanhol, porque de Ideias com Y, Fábrica com K. Fábrica de Ideias com K e com Y, soltou a seguinte pergunta aqui. E eu me interessei na pergunta, tá? Qual o produto mais inusitado que você já viu ser comercializado na Hotmart? Cara, tem dois que eu sou muito fã. Tem um que é o Calopsita Master, Massa. Que é um e-book ensinando a criar calopsita. E, cara, é um produto com muitas vendas, tá? É um produto com muitas vendas e com avaliação. Sério, cara? 5 estrelas. Tipo, todo mundo que compra adora, assim. Calopsita Master que... e a cópia era muito boa. Tem uma calopsita feliz e saudável como o Pitoco. Era tipo isso, juro. E aí o Pitoco é uma calopsita, entendeu? É a calopsita do dono. Todo mundo sabe o que é calopsita? Eu sei, mas isso é uma coisa que todo mundo sabe. Cara, eu acho que é uma ave, né? Que é tipo uma maritaca, né? Com um tupete de Elvis. É isso. É uma ave ornamental, né? É uma ave bonita, é uma ave né? bonita e tal, mas é uma ave que ela conversa, meio canta também, né? E é uma ave conhecida por ser muito mansa. Então as pessoas às vezes têm dentro de casa, bota no ombro e tal. Então, é uma ave hypada, né? Hypada. Tá no hype. Então, eu acho o Calopsita Master um negócio maravilhoso. Inclusive, eu acho que o Pitoco morreu, no ano passado. E a gente lá na Hotmart foi tipo assim, a gente ficou chateado, cara, que o Pitoco, porque a dona do produto falou que o Pitoco tinha morrido. Sim. A gente ficou triste mesmo, cara, que o Pitoco morreu, entendeu? E o outro virou um personagem, virou um mascote real da parada. Virou. Né? E o outro é o Galinha Blindada, cara. O Galinha Blindada é bom demais. Galinha Blindada, cara? É um produto ensinando como criar galinha. Porque qual que é de onde vem isso? Porque as pessoas que criam galinha, qual que é a maior dor que elas têm? Das galinhas ficarem doentes e morrerem. Então as pessoas que criam galinha em volume é isso.
né? E aí tem o Galinha Blindada e, cara, a imagem do Galinha Blindada é uma galinha de armadura, meio Game of Thrones, sabe? Cara, é muito bom, cara. É muito bom o Galinha Blindada. E o Galinha Blindada também, eu conheci o cara que teve a ideia do Galinha Blindada, eu conheci ele, o cara é muito bom, inclusive. Então, assim, agora, isso pra mim são os mais curiosos, porque tem a ver com animais e tal. Mas, cara, tem de tudo. Teve uma época que o Paulo Cuenca me deu uma ideia, inclusive, que foi de eu falar sobre as coisas, os produtos inusitados. Aí o que eu fiz, cara? Todo dia eu entrava no calendário e via dia de que era. Porque no Brasil tem isso, né? Todo dia é dia de alguma coisa. E aí tinha lá, hoje é dia do, sei lá, do bancário. E aí eu procurava um produto de bancário e falava assim, pessoal, bom dia, hoje é dia do bancário, eu vim ver se tem um produto na Hotmart que é de bancário. E aí sempre tinha, sempre, 100% das vezes tinha, entendeu? 100%, cara. Pô, essa pauta devia voltar, hein, cara? Isso é muito maneiro, cara. É muito bom. A treta que tava me faltando tempo pra poder procurar os negócios, mas, cara, era muito bom fazer isso, velho. Eu adorava. Só o Paulo também, né? O Paulo tem umas ideias, cara. Bota na conta dos outros. Ô, Abraham, eu aprendi que a bola não pode nunca estar comigo. Joga pros outros. Você tava sem tempo porque era você que fazia. Por que você não faz diferente? Olha só, galera, hoje é dia do bancário. Entra lá no Hotmart, encontra aí um produto para bancário e me marca. E me manda. E aí deixa os seguidores trabalharem, ué. Cara, puta ideia é essa, velho. Ou você aí que é bancário e tem um produto no Hotmart, cara, fala aí em 15 segundos que eu vou compartilhar aqui hoje. What? Acabou. Tá feito. Você terceiriza, cara. Você terceiriza a parada, tá resolvido. Posso voltar a fazer. Resolvido. A ideia do Paulo Cuenca. Obrigado, Paulo, meu colega de Mastermind. Paulo, grande Paulo. Inclusive, teve episódio do Paulo Cuenca aqui também já. Bom demais, cara. Grande sujeito. Que massa. Porra, que massa. Mais algum, cara? Muito doido. Porque você é esquisito, né? Porque a gente falou de inusitado, os dois que você falou foram de animais, porra. Porque eu esperava pelo menos duas categorias diferentes, cara. Porra, as duas com animal, cara. Você sabe qual que é o fetiche? Você sabe qual que é o terceiro que me vem à cabeça? Animal também. Academia do Marchador, que é ensinando a criar cavalo manga larga marchador. Não, tu tem alguma coisa com bicho, não é possível. Não é possível. Quer ver? Vamos pensar Não, pensa uma coisa, não pode animal. Dá uma terceira opção. Não pode animal, Abrão. Cara, quer ver? Vai falar outra coisa de bicho. Não, pra mim um produto muito inusitado é um produto da Renata Paraíso, que ensina, cara, a fazer decoração de casamento. Por que eu tô falando que é inusitado? Não é que decoração de casamento seja inusitado. Eu acho que é muito específico, né? Só que a Renata vendeu pra caramba durante a pandemia. Aí, Vitor, você me explica. Você me explica como que uma pessoa que ensina decoração pra casamento vende pra caramba durante a pandemia. Eu não sei explicar. Eu acho que eu sei explicar. Talvez as pessoas estejam estudando, né, exatamente para poder se preparar para a volta. Talvez seja isso. Pô, uma galera não pôde casar em lugares de eventos e teve que casar em casa, cara. Quintal de casa, sala de casa. E aí talvez, cara, achou que não pudesse fazer porque é pro profissional ou é pro cara que quer decorar? É profissional, cara, um produto caro. Profissional, é profissional, é profissionalizante. Vendeu pra caceta. Então não faço ideia. Então eu não acho que seja inusitado o tema, porque assim, decoração pra casamentos, apesar de ser super específico, não é absurdo, mas eu acho inusitado o resultado que ela teve durante a pandemia. Né? Assim, cara, tanto é que quando ela ia lançar, eu falo assim, Renato, tem certeza disso? sabe aquela coisa que você fala assim, você tem certeza que você quer lançar? Então, assim, o nosso mercado ele é muito resiliente, cara. A pandemia e as coisas de uma maneira geral. Então, assim, tem espaço pra tudo, cara. Dá pra você ensinar tudo no mercado. Eu achei um produto de NFL lá na Hotmart, sério, cara. Falando sobre NFL. Então, assim, umas coisas, cara... Fala que é NFL pra galera aí, cara. NFL é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Cara, sei lá, qual que é a lógica de alguém vender um produto de NFL na Hotmart? Sabe, e-book sobre futebol na China. Cara, meu Deus do céu, tipo assim, não, né? Opa, então isso aí é aluno meu. É aluno meu. É aluno meu. Então assim, como fazer o teu filho entrar na liga, né, e poder ir pra China jogar isso? Porra, nem era esse. Era outra coisa, mas assim, esse é mais inusitado ainda. Esse book que eu tô falando é um e-book mesmo explicando, contando história do futebol na China. Ah, é? E aí você para pra pensar assim, velho, quem vai comprar isso, cara? Só que tem, gente, nós estamos falando da internet. A internet é escalável. Sempre tem alguém interessado num tema ultra específico. Sempre tem. Que loucura, cara. Tô até procurando aqui, o nome dele é Ademir de Deus. Tô vendo aqui se será que é o mesmo produto, cara?
Deixa eu ver. Não é. Esse Não é? é de um... Putz, como é que é o nome? Enfim, Eu sabia o nome do o dele cara. era futebol, eu não sei se é especificamente na China ou em algum outro país da Europa. Ele tem uma história muito forte, cara. O filho dele foi sequestrado, cara, por causa de Caramba. futebol. Tipo, foi lá por causa de uma oportunidade, e aí, porra, passou por um perrengue. Não sei se foi na Itália, agora eu tô tentando lembrar. Porra, já tem um tempo isso. E aí ele não conseguia falar sempre, era uma parada esquisita, entendeu? E aí ele não queria que os pais passassem por sofrimento como esse, porque tem uma grande oportunidade, né? Isso é um nicho muito, muito forte, né? Então, deu tudo certo, tá? No final das contas. E aí agora ele tá Graças a Deus. educando os pais pra não passarem pelo perrengue que ele passou. Tem muita gente legal, né, cara, que pega a sua história de sofrimento e transforma em colírio, né? Transforma em salvação, transforma em carinho Educação, pros né? outros. E Educação. transformação, né? Transformação. Porra, muito massa. Abramo, porra, bom demais. E, cara, eu tenho duas perguntas mais pra você. Uma é: onde as pessoas podem acompanhar você, não só Hotmart, mas também você, e o que elas podem esperar desses canais? E depois eu faço a última Boa. pergunta. Tá bom. Cara, pode me procurar lá no Instagram, no @AlexandreAbramo, Abramo, Abramo. Eu tô sempre, né, postando conteúdo lá. E lá tem na bio tem um link lá pro meu podcast. Eu faço muito artigo no LinkedIn também. Eu comecei a fazer isso tem umas 3 semanas. Então Massa, eu escrevo muito artigo pro LinkedIn também. Então as pessoas podem me procurar lá no LinkedIn também, Alexandre Abramo. que legal. E Agora, o que elas podem esperar disso, cara? isso. Eu falo muito de marketing digital, no Instagram principalmente, comunicação, mas falo muito de liderança, estrutura corporativa, mudança, choque geracional. Então, eu falo muito desses temas que eles falam com o meu coração, né? Então, eu gosto muito de falar sobre esses temas e a Hotmart tem me ajudado a transformar isso em realidade também, porque antes eu tinha muita dificuldade de ter tempo para sentar e escrever, Massa. e agora a gente tá conseguindo transformar em realidade, sabe? Porra, que legal, cara. Tá fazendo parte do seu dia a dia, né? Total. Porra, que massa. E Abrão, tem mais uma pergunta pra você. Quando você posta lá no seu Instagram, que inclusive tá bombando, tá crescendo, né? Quando você posta crescendo. lá, você não tem 100% de abertura, né? Uma porcentagem vê os stories, né? Quando você manda um e-mail, Sim. por exemplo, uma porcentagem vê os stories. Quando rola um episódio aqui do VDcast ou do seu podcast, nem todos os assinantes veem, uma porcentagem só vê. Mas se você, Abramo, pudesse mandar uma mensagem para os educadores, para as pessoas que têm algum conhecimento, para as pessoas que querem trabalhar nesse mercado ou que já trabalham nesse mercado, e tivesse 100% de abertura, amigo, que mensagem você deixaria para essa galera? Quando você escolhe não compartilhar o seu conhecimento, a decisão que você está tomando não é só para você, não. Você deve ao mundo compartilhar o que você aprendeu. E, cara, isso foi uma lição que eu aprendi pra caramba com o JP. O Jota, que é o fundador e CEO da Hotmart, ele é um cara que não precisava mais estar fazendo o que ele tá fazendo. Não precisava, sabe? Ele podia, inclusive, ter delegado pra alguém da Hotmart mesmo e as coisas iam continuar acontecendo. Mas ele acha que essa é a missão dele. A missão dele é entregar de volta pro mundo o que o mundo deu pra ele. Então, se você tem um puta conhecimento, não é potencial, possibilidade ou sabe, não é potencial de negócio, não. É sua responsabilidade com o mundo e com as outras pessoas. Você tem missão de fazer isso. Se você tem um puta conteúdo e você tem muita gente pra te ver, você tem a missão de educar. Porque no dia que a humanidade inteira vê as coisas desse jeito, a gente com certeza absoluta vai morar num lugar melhor. Uau, cara. Uau. Tem uma passagem bíblica que fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu sei que esse podcast está chegando em casas de pessoas que têm uma vida verdadeiramente abençoada, né? E que recebeu bastante. E se a gente escolhe, né? Eu achei muito interessante o que você falou, né? O JP acha que essa é a missão dele. Na verdade, ele escolheu que essa é a missão dele. Escolheu. Quando você escolhe isso, tudo muda, né? E você passa a ser a contribuição que você pode ser no mundo. Cara, e aí, por que eu pego domingo e gravo um podcast lá? É porque isso vai virar um negócio? Gente, só draga um tempo meu que já é escasso. Eu faço isso porque eu acho que eu devo isso. Porque ninguém parou pra fazer isso quando eu tava começando a ser líder, sabe? Sim. Eu acho que eu devo isso pras pessoas por ter a vida abençoada que eu tive. Então eu acho que eu devo isso pras pessoas. Então eu pego uma parte do meu domingo e dedico a isso, cara. Porque isso é o mínimo que eu posso fazer. Isso é lindo, mínimo. cara. Isso é maravilhoso. Então você escolhe hoje ser a voz que você queria ter ouvido lá quando você começou. Exatamente. Que massa, Abramo. Parabéns por isso, tá bom? Parabéns por você escolher isso. Abramo, obrigado, cara,
pela sua participação aqui, obrigado pela sua contribuição aqui e obrigado pelo que você está construindo nesse mercado todos os dias. Obrigado, meu irmão. E para você, de coração, né? Para mim é uma honra ser seu amigo e seu mentorado, tá bom? Tamo junto, amigo. Só o começo. E vamos com tudo. Tamo junto. Isso aí. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.